Fala você que está aqui comigo para mais uma aula nesse grande tema de avaliação psicológica. Hoje é uma aula super especial, uma aula com conteúdo riquíssimo, vale ouro esse conteúdo. Vamos junto aqui que essa aula aqui está realmente muito especial. Já viu aí pelo nosso tema que vai ser a construção de instrumentos psicológicos. Quais são os princípios e procedimentos metodológicos? Então, você se está estudando mais sobre avaliação psicológica, ou mesmo que não seja da área da psicologia, mas quer entender mais como construir um teste psicológico ou uma escala, esse conteúdo aqui vai ser para você. Vamos comigo aqui que eu vou dar dicas valiosas aqui para você nessa aula hoje. O que é que a gente vai começar vendo aqui hoje, tá? A gente vai começar vendo, né, quais são as principais características para que você possa ir construindo o seu instrumento, o que é que precisa ser feito, como fazer a matriz de especificações e dimensões do teste, que é um procedimento bem importante, que é como se fosse um planejamento do teste que vai ser realizado. Depois a gente vai falar sobre a conceituação dos fatores ou variáveis latentes do indivíduo, que está muito ligado ao referencial teórico que o seu instrumento ele vai estar sendo proposto. Depois a gente vai falar sobre algumas características importantes sobre a elaboração do item, como é que deve ser esse item. Então vou estar detalhando isso daqui para vocês. Então inicialmente vamos falar da construção, se você quer criar um novo instrumento, uma nova escala, um novo teste psicológico. Como é que a gente pode ir fazendo isso daí? Quando a gente quer elaborar um teste, a gente tem três grandes princípios, procedimentos teóricos, que é aquele que eu vou estar explicando aqui, detalhando na aula aqui para vocês, procedimentos empíricos e procedimentos estatísticos. Os procedimentos empíricos e estatísticos a gente vai ver em outras aulas aqui no canal, mas hoje eu quero dar uma ênfase maior nesse primeiro aspecto aqui, que é o primeiro passo, muitas vezes o start, para você conseguir aplicar e construir um bom instrumento, uma boa medida psicológica. Então, esses procedimentos teóricos muitas vezes vai ser o estudo aprofundado da teoria sobre o construto que irá fundamentar a concepção do instrumento. Então, todo instrumento ele precisa ter uma fundamentação teórica. Então, nesse momento, você vai precisar revisar na literatura quais são os descritores sobre aquele conceito, como ele é definido. Você precisa ter muita clareza, nitidez sobre como é que aquele construto, aquele conceito, ele é definido na literatura. Porque para você medir alguma coisa, você, antes de mais nada, você precisa saber o que você quer medir. Depois vai ser fundamental garantir a futura validade do teste. Porque quando você for para aqueles outros dois fatores, os empíricos e os estatísticos, vai ser o momento de você avaliar, verificar se o seu teste realmente ele foi bem construído. Então fazer um bom desenho teórico, uma boa revisão de literatura, uma boa construção dos itens vai ser fundamental para que você possa ter sucesso, tanto do ponto de vista empírico quanto do ponto de vista estatístico, porque isso vai influenciar na qualidade psicométrica. E aquela dica que eu falei aqui anteriormente para você, você não pode medir o que você não sabe. Então, antes de mais nada, ter esse procedimento teórico vai ser fundamental. Quais são, então, as definições constitutivas e operacionais? Veja que aqui é um segundo ponto super importante se você quer construir uma medida. Primeiro vai ser definir constitutivamente o que é ou como se define o fenômeno que você quer avaliar. Isso daí vai ser fundamental. Além disso, você também vai precisar definir do ponto de vista operacional como é que o fenômeno se manifesta. Tá? Então, eu quero avaliar a depressão, Gustavo. Tá. Como é que o fenômeno da depressão ele é apresentado? Ele se manifesta. O que é a depressão? Depois, como é que esse fenômeno vai se manifestar nas pessoas? Não, Gustavo, eu quero avaliar a dependência de internet. A mesma coisa. Não, eu quero avaliar comprometimento no trabalho. Mesmo princípio. O que é comprometimento no trabalho? Como é que esse procedimento se manifesta? Então, você definir, tanto do ponto de vista constitutivo quanto operacional, vai ser importantíssimo e um dos primeiros passos para você poder construir a medida que você gostaria. A partir da medida, tanto constitutiva e operacional, você então vai poder criar os itens que vão mensurar o construto. Então essa etapa aqui vai ser fundamental. Veja, juntando então as definições
constitutiva e operacional junto com a revisão da literatura, seria importante que você construa mais ou menos uma tabelinha como essa. Porque muitas vezes um construto que a gente quer avaliar não tem só uma definição constitutiva. Então vai ser importante que a gente analise então diferentes perspectivas daquela definição constitutiva, mas também definições operacionais, se aquilo que a gente vai avaliar já existe em outras escalas, que são definições operacionais. Então vai ser importante que a gente liste, caso já exista esse construto que você quer medir, diferentes definições constitutivas e diferentes definições operacionais. Seguindo aqui, você pode me perguntar, Gustavo, e se o construto for pouco estudado, o que é que eu posso fazer? Olha a dica aqui agora. Se não tem uma clareza, uma nitidez muito grande ainda sobre aquele construto, o que a gente pode fazer é tentar fazer procedimentos qualitativos de levantamento de informação. A gente vai precisar, então, ir atrás dessas definições, entender essas definições. Como é que eu posso fazer isso? A partir de entrevistas individuais, a partir de grupos focais, ou consultando um expert na área, pesquisadores ou profissionais que tenham uma expertise, por exemplo, para estudar aquele fenômeno, para a gente, então, ter mais subsídios do ponto de vista teórico, até para a gente conduzir e fazer as nossas definições constitutivas e operacionais que são fundamentais. Trabalhar também com clínicos, professores, psicólogos organizacionais, treinadores, médicos, religiosos, o especialista que for aquele construto que você quer medir. Depois disso, como é que a gente vai então fazer a construção de instrumentos psicológicos? Veja, o que eu vou dar uma ênfase maior vai ser nesse primeiro tópico aqui, no desenho do teste. Mas veja que interessante esse slide aqui, porque eu já trago vários elementos que são importantes, que são as etapas de construção de um instrumento psicológico. Tá? E eu vou estar falando um pouco aqui para vocês, como eu falei, dessa primeira etapa, que é o desenho do teste. No entanto, depois você vai ter que fazer a análise dos itens, você vai precisar fazer a administração do teste, que vai ser aqueles procedimentos empíricos. Depois você vai para a análise do teste, que já são procedimentos mais estatísticos. Você vai para a interpretação, ou seja, como é que você vai interpretar aqueles scores dentro daquele contexto. Depois você vai fazer a padronização e normalização do instrumento e depois você vai então comunicar. Lembre-se que a gente vai dar uma ênfase maior aqui nessa primeira etapa, que é a proposta da nossa aula. Mas na construção de um instrumento ainda vão ser necessárias várias outras etapas. A gente aqui está falando da primeira etapa, que é a construção dos itens, tá? A construção do teste em si, a partir do referencial teórico. Seria muito importante que você faça uma matriz de especificação, que logo em alguns slides da frente eu vou estar preenchendo um exemplo de uma matriz de especificação como essa. Onde vai ser importante que você defina qual é a dimensão daquele construto que você quer avaliar. Tem uma dimensão, tem duas dimensões, tem mais dimensões? Então você vai precisar definir, que dimensão é essa. Um outro elemento importante vai ser os fatores. Em alguns momentos, em alguns instrumentos, os fatores eles podem ser dimensões. Mas, por exemplo, vai ser uma escala que vai ter um fator, vai ter dois fatores, vai ter três fatores. Como é que esse construto ele pode ser pensado do ponto de vista de subdimensões, ou ele não, seria um construto único, um fator único, uma dimensão única. Por isso que é importante todo esse procedimento teórico anteriormente. Então vai ser importante que você faça essa definição dos fatores também, para depois você ir criando então os itens. Então essa matriz de especificação vai ser bem importante. Depois a gente vai fazer essa definição da dimensão, tá, dos testes, como eu falei para vocês, detalhando um pouco mais, O teste tem uma dimensão, ele é unidimensional, ou seja, vai ser uma atitude favorável ou desfavorável sobre um determinado tipo de comportamento, ou não, vai ser uma habilidade não verbal e verbal, suficiente, não insuficiente, uma habilidade não verbal e verbal, ou pode ter três dimensões, multidimensionais, lembrando que quanto mais dimensões, o nível de complexidade do teste vai ficando maior. Então, por exemplo, síndrome de burnout, onde você pode ver o nível do nível de comprometimento, a intensidade, a influência também mais biológica ou psicossocial. Então vai ser importante você ir fazendo essa definição das dimensões do teste.
Depois a gente vai entrar na ideia dos fatores. O que são fatores? São os elementos que constituem as dimensões, mas às vezes as próprias dimensões podem ser os fatores dependendo da complexidade do construto, porque muitas vezes a gente não vai permitir diferenciar as variáveis latentes dentro das dimensões. Eu explico sobre variável latente em uma outra aula, logo eu vou estar colocando aqui o link para vocês. Para a gente estar podendo entendendo essa definição constitutiva e a construção do que a gente quer avaliar. Então, uma variável latente pode ser conhecida e mensurada a partir de indicadores e parâmetros, e é isso que a gente vai estar fazendo aqui. Depois que a gente faz essa definição dos fatores, a gente vai para os descritores. Tá? Os descritores fornecem uma frase objetiva e concisa que representa o fator. Então, veja, um descritor, que seria um item ou uma frase, né? Ele apresenta um comportamento observável do indivíduo, tendo em vista um domínio de um conteúdo de aprendizagem, ou seja, representa aquele fator. O comportamento demonstra a performance esperada. Logo a gente vai estar vendo um exemplo aqui, eu vou estar mostrando para vocês. Mas perceba que essa construção do item, ela vai representar algo observável daquilo que a gente quer observar. Tá? Então eu quero avaliar a ansiedade. Como é que é um comportamento de uma pessoa ansiosa? Esse comportamento de uma pessoa ansiosa, que é representado a partir de um item, ele está associado a um fator que está associado à ansiedade? Então vai ser importante a gente estar definindo e identificando cada um desses níveis. A construção do item compreende uma variável diretamente associável a uma variável latente, como eu falei. Então, sinto uma palpitação, sinto o meu coração acelerar muitas vezes durante o dia, por exemplo. Isso pode ser um sintoma de ansiedade. Isso é um comportamento observável que, se a gente for estudar mais sobre comportamento de ansiedade, isso pode estar associado a um construto de ansiedade. Então perceba que isso daí corresponde a uma variável diretamente observável, que o indivíduo observa. Poxa, eu vejo que meu coração sempre acelera com mais frequência ultimamente, sem uma explicação, sem eu estar fazendo um exercício físico. Então isso é um item que representa um construto latente, que seria a ansiedade. Que a ansiedade a gente não vê diretamente, mas a gente vai ver a expressão da ansiedade a partir dos itens, que são os descritores, que são descritos aqui no texto. A quantidade de descritores requeridos para representar a totalidade do significado de uma variável dependente da quantidade dos aspectos discerníveis dessa variável. O que é que eu quero dizer com isso daqui? Quanto mais complexo for o construto que você estiver avaliando, mais descritores provavelmente você vai precisar para estudar aquela complexidade do construto. Tá? Então vai ser proporcional. Quanto mais complexo, mais itens a gente vai precisar. E isso daí vai representar a quantidade de fatores ou variáveis latentes que representam aquele construto, aquele referencial teórico, aquilo que você está querendo medir. Já os descritores, que são os itens, eles vão ser as variáveis teóricas, os marcos teóricos, e as possibilidades teóricas de mensuração, que são os itens. Isso daqui vai ser as variáveis empíricas. As variáveis latentes é aquilo que a gente não observa. A ansiedade, eu não observo diretamente a ansiedade, mas eu observo os comportamentos que estão associados à ansiedade. E como é que vão ser esses comportamentos que estão associados à ansiedade? Eu vou saber disso a partir das minhas variáveis teóricas, do meu marco teórico, já que eu tenho que estudar o que é a ansiedade, e eu tenho que identificar quais são as possibilidades teóricas de mensuração da ansiedade. Então perceba como tudo vai fazendo sentido e vai sendo construído. Depois a gente vai precisar elaborar os itens. Aqui eu trago uma série de detalhes importantes sobre como é que esses itens devem estar sendo feitos. Então assim, do ponto de vista comportamental, o item deve expressar um comportamento e não uma abstração ou um construto. Ou seja, deve ser algo observável. Tá? Então eu não posso colocar às vezes o item assim, muito direto. Às vezes eu fico pensando muito em coisas que não vão me fazer sentido. Veja, não é um item interessante. Isso não demonstra muitas vezes um comportamento. Eu sei jogar futebol. Tá?
Isso não demonstra um comportamento. Agora, se eu coloco assim, eu sei driblar muitas pessoas durante uma partida de futebol, eu consigo driblar adversários durante uma partida de futebol, isso pode representar uma habilidade sobre o futebol. Tá? Então isso é uma característica, um critério comportamental. Eu preciso que aquele item represente um comportamento. Eu preciso que esse item ele seja objetivo. Ele deve cobrir de fato aquele comportamento, permitindo uma resposta certa ou errada. Esse item ele precisa ser objetivo. O item também ele precisa ser simples, deve expressar uma única ideia. Porque às vezes se eu tenho um item que expressa mais de uma ideia, eu não vou saber se aquilo que a pessoa está respondendo representa uma ideia do item, uma parte do item ou uma outra parte do item. Então o item ele precisa ser simples e direto. O item também ele precisa ter uma clareza, ele deve ser inteligível, ele precisa ser de fácil compreensão para a pessoa que vai ler, para o indivíduo que vai responder aquilo dali. O item ele precisa ter relevância, porque ele precisa representar o traço latente que ele foi definido. Poxa, eu quero avaliar a habilidade de futebol, então eu não vou perguntar, por exemplo, sobre sintomas de sono, por exemplo, sobre alterações de sono. Por quê? Porque eu quero saber sobre habilidades de futebol, por exemplo. Claro, pode até que tem alguma coisa a ver sono e futebol, mas são coisas diferentes, tá? Então a gente precisa perguntar itens que sejam relevantes. É importante também que os itens eles tenham precisão, ele precisa ter uma posição definida no construto atribuído. Aquele item representa um tipo de fator ou não? Tá? Então identificar isso daí vai ser bem importante. Esse item também a gente vai precisar de diferentes tipos de item. Os itens eles precisam variar de acordo com a forma e a elaboração dos itens. Em casos de escala de preferência, por exemplo. Eu preciso perguntar às vezes coisas parecidas de diferentes maneiras. Ainda na parte de construção de itens, a gente precisa ter itens que falam da modalidade. Tá? Eu preciso formar frases e expressões de reação modal e não utilizar expressões extremadas, como excelente, miserável, porque a intensidade da reação da pessoa é dada a partir da escala e não a partir do item. A tipicidade também, frases com expressões condizentes, típicas, próprias, inerentes com um atributo e não coisas muito distoantes. E os itens eles precisam ter credibilidade, né? Não apareça como ridículo, desproporcional ou infantil. Então esses elementos vão ser fundamentais para a gente estar construindo itens de qualidade, que depois quando a gente for para os procedimentos empíricos e procedimentos estatísticos a gente consiga ter bons resultados. Então aqui é um dos exemplos da matriz de especificação que resume um pouco essa aula aqui que eu quis apresentar para vocês. Aqui eu trouxe um exemplo de uma escala de depressão, por exemplo, né, que a gente fosse criar. Então, veja, a dimensão que a gente vai estar avaliando é a depressão. E quando a gente vai para a literatura, por exemplo, a gente pode definir essa dimensão de depressão em 3 diferentes fatores, por exemplo. Então aqui, ó, sintomas emocionais, sintomas neurovegetativos e sintomas neurocognitivos, ou seja, se você for para a literatura, você consegue entender as definições do que seriam sintomas emocionais, o que seriam sintomas neurovegetativos e o que seriam sintomas neurocognitivos. Pronto. Uma vez que você, aqui eu deixei o espaço em branco para você colocar aqui a sua definição, né, do que seria sintomas neurovegetativos na depressão, do que seria sintomas emocionais na depressão. Então você iria definir isso daqui antes. E o que seria sintomas neurocognitivos na depressão? Então você iria estar definindo aqui. Uma vez que você, veja, definiu a dimensão que você quer avaliar, os fatores, você tem a descrição de cada uma dessas coisas, fica muito mais fácil agora. Agora eu preciso colocar itens que representem os sintomas emocionais em comportamentos que são observáveis, como aqui, por exemplo, ó, eu tenho tido pouco prazer nas atividades. Veja, isso daqui representa anedonia. Eu tenho estado mais triste nas últimas semanas, ou seja, humor deprimido. Perceba como cada um desses itens aqui, todos eles representam sintomas emocionais, mas cada um avalia um componente disso que a gente está chamando de sintomas emocionais. Me culpo muitas vezes das coisas que fiz. Veja, isso daqui está ligado à culpa, que também está ligado a sintomas emocionais. Então veja que isso daqui são comportamentos observáveis, com clareza, simplicidade, adequação, coesão,
que são essas características que eu coloquei aqui no slide anterior. Veja, vamos agora para um outro fator que são sintomas neurovegetativos. Por exemplo, aqui, ó, tenho tido pouca energia nas últimas semanas. Veja, isso é perda de energia. Isso representa já sintomas neurovegetativos e não sintomas emocionais. O apetite tem aumentado ou diminuído. Veja, mudança do apetite. Tenho tido alterações no sono, dormindo mais ou menos nas últimas semanas. Veja que esses dois elementos também representam sintomas neurovegetativos. E veja, a partir de todos esses itens, eu vou compondo, extraindo a gravidade da depressão que aquela pessoa está. E depois a gente vai aqui ainda para sintomas neurocognitivos, por exemplo. Percebo que já não tenho a mesma capacidade de tomar decisões quanto antes. Veja que é um item simples, direto, de fácil compreensão. Isso está ligado à tomada de decisão. Ou tenho dificuldade de me concentrar. Isso está ligado a uma dificuldade de atenção. Perceba que todos eles estão ligados a sintomas neurocognitivos. Então, nessa tabela aqui, para mim, é um ótimo exemplo prático para você ir entendendo melhor aquilo que eu fui tentando explicar nos slides anteriores. Espero que você tenha conseguido captar aquilo que eu queria. Se não, volta um pouquinho, entende melhor. Talvez a partir desse exemplo agora você conseguiu visualizar. Pode voltar, assistir de novo algumas partes que para você ficou mais difícil. Caso tenha dúvida, pode fazer uns comentários, né? Curte o vídeo também, muitas vezes eu tento responder e consigo responder. Caso você queira, né, resumir um pouco isso daqui, eu tentei resumir nessa imagem, onde, antes de mais nada, o que a gente vai precisar fazer aqui é um construto. Tá? O que a gente quer avaliar, como eu dei o exemplo aqui da depressão. Depois a gente vai avaliar as dimensões. Tá? O construto seria, por exemplo, o humor. Dimensões, eu quero avaliar a depressão. Quais são os fatores? Então aqui eu falei, né? Visual é um fator de classes, é uma avaliação, né? Como é que você vai fazer isso daqui? Depois a gente foi para os descritores, como eu dei o exemplo aí da depressão, né? Sintomas neurocognitivos, neurovegetativos, sintomas de humor. E depois então a gente vai para os itens. Então veja que a gente vai de um aspecto mais amplo para um aspecto mais específico que vai ser no item. E aí então a gente vai, a partir dos itens, que são representações comportamentais daquilo que a gente está avaliando, a gente consegue avaliar algo mais amplo, que seria a variável latente, que a gente não consegue observar diretamente. Se você quiser aprender mais sobre esses temas, eu indico esse livro, eu acho que é um livro excelente, ele traz esse passo a passo. Muita coisa dessa aula foi baseada nesse livro, não só, mas muita coisa assim. E espero que você tenha aproveitado, né, o máximo possível e até uma próxima aula. Tchau, tchau.